Saudações rubro-negras flageniais. Volta Redonda versus Flamengo pelo Carioca. Onde assistir, horário e prováveis escalações. De maior promessa, a joia sem espaço. Por que Lohan pode sair do Flamengo? Flamengo figura em ranking dos clubes mais ricos do mundo. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Flau genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. Neste sábado, dito amanhã, dia 25, o Flamengo visita o Volta Redonda pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Será a primeira partida do Mengão com o elenco profissional na temporada. Após o amistoso diante do São Paulo, nos Estados Unidos, veja abaixo informações como onde assistir, horário, escalação e muito mais de Volta Redonda e Flamengo. Créditos Mundo Bola, por Iago Martins. Na última rodada, o Flamengo enfrentou o Bangu em São Luís e goleou pelo placar de 5-0, ou seja, busca sua segunda vitória na competição, onde assistir a Volta Redonda e Flamengo. Existem 3 opções, de onde assistir o Volta Redonda e Flamengo, às 16h30, horário de Brasília, pelo Campeonato Carioca, na Globo, Sport TV e Premiere. Felipe Luiz pode promover a estreia do atacante Juninho já regularizado. Entretanto, o novo reforço deve permanecer no banco de reserva. Vale destacar que Pedro, Everton, Cebolinha, Matias Vina e Arrascaeta seguem fora tratando de suas respectivas lesões. Provável escalação: Flamengo, Austin Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Eric Pulgar ou Everton Araújo, mas deve ser o Pulgar. De La Cruz, Alcaraz ou Michael, eu acho que ele vai de Alcaraz, e Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo, ou Juninho, no caso Juninho vai estar no banco. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui. Eu fiz uma pequena pesquisa e é lógico que eu não vou colocar toda ela aqui sobre como é a pré-temporada de um time europeu. Vamos lá. A pré-temporada dos clubes de futebol europeu geralmente é de 6 semanas. Este período é crucial para a preparação física e tática dos jogadores antes do início das competições oficiais. Duração da pré-temporada. Início. A pré-temporada normalmente começa em julho, após alguns dias de folga, após o término da temporada anterior. Duração. A maioria das equipes realiza treinamentos e amistosos durante 3 a 6 semanas, com o objetivo de integrar novos jogadores e ajustar a equipe para as competições que se aproximam. Exemplos de preparação. Real Madrid e Barcelona, por exemplo, esses clubes, costumam iniciar suas atividades em meados de julho, realizando uma série de amistosos, até o início oficial da temporada, que ocorre em agosto. Manchester City, por exemplo, e Liverpool também seguem um cronograma semelhante, com treinos intensivos e jogos amistosos programados ao longo do mês de julho. Esses períodos de preparação são essenciais para garantir que os jogadores estejam em forma física ideal e entrosados, para enfrentar os desafios das ligas nacionais e competições internacionais. Agora eu vou dizer aqui o porquê eu trouxe esses dados, pessoal. Foi para abrir um pouco mais a mente de todos nós em relação ao início de temporada de um clube, para pararmos com cobranças inadequadas que já está acontecendo, visto que já teve muita gente falando que o Flamengo não jogou bem contra o São Paulo. Como eu venho falando aqui no canal, estamos em uma pré-temporada. O Campeonato Carioca está dentro de uma pré-temporada do Flamengo. Isso significa que esses jogos que o time principal fez e vai fazer são jogos treinos. Pelo menos deveriam ser considerados assim. Enquanto os donos do Campeonato Carioca não diminuírem as datas para os times grandes do Rio, o campeonato vai continuar inchado e com um nível técnico horroroso, como estamos vendo aí. Seguimos aqui. De maior promessa, a joia sem espaço, porque Lohan
pode sair do Flamengo. O meio atacante Lohan pode ser o próximo negociado pelo Flamengo ainda nesta janela de transferência. Considerado uma das grandes joias do clube atualmente, o jogador está negociando com o CSKA, que agora tenta convencer o rubro-negro. Desvalorizado e sem espaço, o garoto do Ninho já pensa em deixar a equipe. Vou fazer um parênteses aqui, cara. Vou pedir aqui para você deixar o seu like, tá? Sem seu like é muito importante para nós. E é isso, né? Deixe seu like, se inscreva no canal. Se vocês fazendo isso, né, deixando seu like, o YouTube acaba entregando mais, né, os nossos vídeos, tá? Créditos do UOL por Luiz Assar. O CSKA oferece agora 8 milhões de euros, cerca de 50,3 milhões de reais ao Fla por 80% dos direitos econômicos. O clube carioca já tinha recusado uma oferta de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, há cerca de 9 dias. Lohan tem interesse em sair. Por isso, insistência do CSKA, que já apresentou um projeto, né, e os números, né, de valores de contrato e tudo mais. O jovem apareceu bem ainda com o Tite, mas perdeu espaço e foi para o time alternativo do Campeonato Carioca. O Flamengo é dono de 70% dos direitos de Lohan. O Madureira tem os outros 30%. Por isso, os clubes dialogam para fechar uma divisão dos valores. A informação inicial da nova oferta foi do jornalista Benê Casagrande e confirmada pelo UOL. O clube tem a postura, né, de não vender atletas considerados importantes. A possibilidade de negociação mostra, inclusive, que o jovem não está tanto nos planos do técnico Felipe Luiz neste momento. Desvalorização, né? Lohan era visto como potencial maior venda do Flamengo nos últimos anos. Ele apareceu muito bem nas categorias de base e se destacou. A expectativa era de que 2024 fosse o ano dele. O que se viu, porém, não foi isso. Ele começou bem com o Tite, mas teve uma queda brusca de rendimento. Foi até vaiado no Maracanã em certo momento. Voltou sub-20 para seguir mantendo o ritmo, né? Com o Felipe Luiz, ganhou minutos no Brasileirão, mas acabou sendo liberado mais cedo para poder disputar o começo do estadual. Lohan renovou o contrato em agosto até 2029. A multa dele subiu para 100 milhões de euros, mais de 629 milhões de reais na cotação atual. Observado por grandes da Europa, ele nunca conseguiu dar o retorno esperado. Pessoal, vou abrir outro parênteses aqui. Potencial de mercado, né? Lohan tem apenas 18 anos. 18 anos. É visto como um grande, né, promessa do clube, tendo sido comparado a jogadores como Vinícius Júnior até, em termos de potencial. O Flamengo possui 70% dos direitos do atleta e a venda por um valor relativamente baixo, né, pode significar uma perda significativa de receita futura, especialmente se Lohan se desenvolver em um jogador de destaque na Europa. Desvalorização e desempenho, né? Embora Lohan tenha enfrentado dificuldades em sua carreira recente, com queda de desempenho e menos oportunidades sob o comando técnico Felipe Luiz, sua desvalorização não reflete necessariamente seu verdadeiro potencial. O jogador foi rebaixado para o time alternativo e não teve a chance de mostrar seu valor no time principal, o que pode ter influenciado a percepção do mercado sobre ele. A venda prematura pode resultar em um arrependimento se ele recuperar sua forma e se destacar em outro clube. É lógico, né, pessoal, que a decisão de ficar com ele não pode ser só baseada em um futuro sucesso do jogador em outra equipe, se for vendido. Mas o clube tem que ter meios de recuperar um jogador promissor de 18 anos. Um jogador que tem uma multa de 100 milhões de euros e só vender ele por 10 milhões de euros, né? 10% no caso desse valor é inaceitável, na minha opinião. Seria um mau negócio para o clube de regatas do Flamengo. Seguimos aqui. Flamengo figura em ranking dos clubes mais ricos do mundo.
né? O Flamengo acaba de alcançar um feito histórico ao passar a figurar na lista dos 30 clubes de maior faturamento do mundo. Segundo Deloitte Football Money League 2025, né? Créditos para o site Market Sport. O rubro-negro aparece na 30ª posição, rompendo a hegemonia europeia e projetando o Brasil e o continente americano no cenário global do futebol. Desde 1997, o estudo Football Money League é reconhecido como principal referência da indústria do futebol para avaliar o desempenho financeiro dos clubes. O ranking, que lista os 30 times que têm maior, faturamento global, estabelece os grandes líderes econômicos do esporte. O estudo do Deloitte avalia 3 tipos de receita dos clubes. O Match Day, ingressos para temporada e bilheteria, direitos de transmissão, incluindo participações em ligas e competições, e comercial, marketing e patrocínio. A receita gerada pelos clubes do Money League 2025 foi de 11,2 bilhões de euros, com um incremento de 6% no valor total de 2024. Acumulativamente, os clubes do Money League 2023-2024 geraram um recorde de 11,2 bilhões de euros, com receita recorde de dias de jogo, comerciais e de transmissão. Em 2023/24, o clube médio do Money League gerou 560 milhões, composto de 244 milhões, 44% de receita comercial, 213 milhões, 38% de receita de transmissão e 103 milhões, 18% de receita de dias de jogos. O relatório de 2024 já destacava o potencial do Flamengo em entrar na lista, junto com o Inter Miami, naquele momento impulsionado pela contratação de Lionel Messi. Confira o top 30 do Deloitte Football League 2025. Pessoal, a gente só vai fazer aqui, vai falar de todos eles. Só falar dos 3 primeiros e logo em seguida, lógico, do Flamengo, tá? Primeiro lugar, Real Madrid com 1,045 bilhões de euros. O segundo, Manchester City, com 837,8 milhões de euros. O terceiro, PSG, com 805,9 milhões de euros. O Flamengo em 30º, com 198,2 milhões de euros. A diferença para o terceiro lugar é muito grande, a gente sabe disso, né? A diferença também para o 22º não é pouca. A gente não colocou aqui, mas é considerável, tá? Mas é isso. A gente está lá, entre os maiores, né? Eu vou fazer minhas considerações finais aqui agora, tá? A ascensão do Flamengo no cenário financeiro global é um indicativo, pessoal, do potencial crescente dos clubes fora das principais ligas europeias e representa uma nova era para o futebol mundial. E o Flamengo está entre eles, os maiores. É lógico que teve muito trabalho, começando pelo Bandeirão, né? Depois o Landim e agora, se Deus quiser, e ele quer, com o BAP. E reconstrução de um time que fazíamos passar vergonha, né? Marcada pela frase do Vampeta, né? Que finge que me paga e eu finjo que jogo. Para se posicionar dessa maneira no futebol mundial e entrar para esse seleto grupo de maiores do mundo, só poderia ser feito por uma inexplicável força da natureza chamada Flamengo. Pessoal, obrigado por flamengar comigo e lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, use os 3 Cs, curtam, comentem e compartilhem. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer. E não se esqueça, o único rubro-negro que existe é o Mengão, é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. E que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!